Então vamos agora à palavra do Senhor. Vamos às últimas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus nos deixa as suas últimas palavras, um mandamento para nós como seguidores, discípulos do Senhor. E lemos a partir do versículo 16. Neste momento em que o Senhor estava prestes a ascender aos céus, ele diz assim: e os outros discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. E estas palavras não foram só dirigidas para, como disse aqui o evangelista, para 11 criaturas que estavam diante do Senhor, prestes a ascenderem ao céu. Lendo a história do Novo Testamento, depois nos diz, e Paulo faz referência a isso, que certamente estariam ali muitos mais. Além dos 11 discípulos, aqueles mais próximos do Senhor, os seus apóstolos, estariam cerca, até Paulo fala, de mais de 500. Por isso alguns destes, o evangelista diz que alguns duvidaram. Porque ainda não tinham chegado a entender plenamente todo este mistério que era o sacrifício e o que tinham ganho com a ressurreição do Senhor Jesus. A sua fé afeta a muitos deles, seguramente, ainda ser uma fé débil, que ainda não está estabelecida nesta grande obra que o Senhor realizou. Mas, portanto, e deixa-lhes um mandamento. Um mandamento que é extensível ao longo dos tempos para todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus, portanto, para nós também hoje. Ora, o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho quando João Batista foi preso. João Batista tinha vindo a abrir caminho, por dizer assim, ao Senhor Jesus. E quando foi preso, Jesus, então, veio para a Galileia e começou a anunciar, começou a pregar o Evangelho de Deus. E logo a seguir, se continuamos, entramos no Evangelho de Marcos, e logo no versículo 15 de Marcos, logo no primeiro capítulo, o Senhor começa a dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Este começa o Senhor a anunciar, a propagar. E veja, e porque o Senhor não é que as coisas também eram tão fáceis assim para ele. Não é que houve assim uma aceitação e que as pessoas ficaram completamente rendidas, extasiadas diante do Senhor. Não. Porque João nos diz que o Senhor, sendo Deus, veio para o que era seu, e as pessoas, dizem os italianos, estavam marimbando para o Senhor, não indiferentes ao que o Senhor lhes tinha para anunciar. Assim que, claro, a situação não era fácil. Veja, o Senhor Jesus, como um judeu que era, foi ensinado, como todo um judeu, naquelas férreas e sérias convicções religiosas, né? Numa cultura férrea. Tudo ali muito certinho. Assim foi ele ensinado também. Mas ainda assim, ele não se deixou condicionar por toda a sua cultura. Ele não impediu que nele se realizasse o propósito de Deus de vir anunciar-nos as boas novas que precisávamos de ouvir. Portanto, o Senhor Jesus não é uma figura religiosa criada pelo homem, pela sociedade, para dar lugar a uma religião com capacidade de animar a multidões. Não
o Senhor Jesus, Ele é o enviado de Deus, o enviado direto de Deus. Não é uma invenção humana. E depois, este mesmo Evangelho de Mateus corrobora o que Marcos diz no capítulo 4, versículo 23, diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E este é o tipo de Evangelho que o Senhor Jesus veio trazer. O Evangelho do Reino de Deus. O Senhor Jesus não vai trazer tradições religiosas, nem formalismos, não vai trazer comportamentos que nos possam fazer sentir bem. O Senhor Jesus vai trazer boas notícias. Boas notícias que recebemos da parte de Deus, umas notícias que são desde a eternidade e que, por isso, e, portanto, estão acima de todas as religiões, que estão acima de todas as ideologias e mentalidades. Este Evangelho, como cantávamos há pouco, não se pode calcular, não podemos entender o quanto Jesus pagou, não é? Por muitas horas que pudéssemos passar a tratar de entender estas boas notícias, este Evangelho, humanamente não conseguiríamos. Não conseguimos. Porque, como diz Paulo aos Efésios, também aos Colossenses, este Evangelho é um mistério divino. E que o Senhor vai revelando por sua graça àqueles que lhe são fiéis. E isto foi o que Paulo, mais tarde, vem a expressar, a testemunhar. Paulo, com todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade intelectual, vejam, ele apresenta-se aos romanos, logo no primeiro versículo do capítulo 1, apresenta-se assim aos romanos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Vejam, e um servo é um escravo. Portanto, é alguém que está sujeito à vontade de outro, que está completamente à disposição de outro. Por isso é que servir a Cristo, não ao Cristo religioso, à figura religiosa, mas ao Cristo vivo. Servir um Cristo vivo merece uma total entrega, uma completa entrega ao Senhor. E por isso, Paulo se expressa desta maneira: servo de Cristo, para expressar a sua completa submissão, a sua total sujeição e consagração ao Senhor. Paulo conheceu ao Senhor, o Senhor chamou-o quando ele ia no caminho para Damasco. O Senhor ali se revelou a ele de uma maneira tremenda e chamou-o, elegeu para que ele fosse anunciador, um proclamador do Evangelho, destas boas novas, que expandisse no lugar onde o Senhor o colocou, a mensagem do Evangelho. Portanto, e Paulo tomou esta responsabilidade, não como uma carga, não como um peso, mas tomou esta responsabilidade com alegria e por sua própria vontade e convicção. Porque isto é o que o Senhor espera. Porque esta também foi a atitude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus amou-nos, o Senhor Jesus sacrificou-se por nós, também por sua própria e livre iniciativa, por sua própria vontade. Portanto, Ele não obriga ninguém a ser um servo do Senhor. Não obriga ninguém a ser um servo. Mas Paulo tomou. Portanto, Paulo não só foi um servo, alguém totalmente consagrado ao Senhor e à sua causa, mas identificou-se com a causa do Senhor Jesus. Identificou-se com este Evangelho, com estas boas novas. Por isso Paulo diz: separado para o Evangelho de Deus. Ele reconhecia-se que o Senhor o tinha chamado. Portanto, que este Evangelho que não surge, como disse,
de mentes humanas, mas que são boas notícias que provêm da mente de Deus. Portanto, Paulo se predispõe a viver este Evangelho, a ensiná-lo, a proclamá-lo e a viver de acordo, caminhando de acordo com esta mensagem, totalmente alheio ou separado, sem se deixar influenciar pelas mentalidades que imperavam. Então, isto o que o Senhor espera de cada um de nós também. Podermos viver este Evangelho sem nos deixarmos condicionar pelas modas que hoje se apresentam, pelas mentalidades que procuram cada vez mais estabelecer-se, firmar-se, mas rendidos totalmente a esta palavra. Portanto, uma palavra que não são só palavras, ao fim e ao cabo. Porque Paulo, quando desenvolve o seu ministério, ele mesmo diz aos coríntios que a sua palavra diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Portanto, Paulo sabia que o Senhor estava aí. E por isso lhe dava todo o crédito, todo o mérito. E dava testemunho de que aquilo que ele anunciava, que este Evangelho que ele vivia, não se envergonhava. Ele mesmo diz aos Romanos que não se envergonhava do Evangelho de Deus, porque reconhecia, tinha esta convicção de que este o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, muitas pessoas, e nos tempos de hoje, há muita gente que decide assumir este desafio de servir no Evangelho. Mas vejam, servir no Evangelho não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Não é? E mais nos tempos que vivemos, onde há tantas influências. Influências religiosas, influências culturais, e influências dessas que, em vez de ajudarem e de animarem, de exaltarem estas boas notícias, este Evangelho, pelo contrário, obstaculizam, denigrem. E depois, associando-se e somando-se a toda esta dificuldade, surgem aqueles que negativamente vão contaminando, adulterando este Evangelho, que afinal são pessoas que são invasoras, que não entram pela porta, mas que são salteadoras. E essas só vêm para roubar e matar, só vêm para destroçar, só vêm para adulterar. E na sua vaidade, espiritual, enfim, acaba por ser gente que impõe cargas e crítica e que se vão afastando desta graça onde o Senhor Jesus, Ele é suficiente. Só o Senhor Jesus é suficiente. E ao fim e ao cabo, são pessoas que não podem, não podem desfrutar da alegria da salvação. Portanto, porque o Evangelho, como diz a palavra, são boas notícias, traz boas notícias para a vida. O Evangelho trouxe boas notícias para a nossa vida, porque o Evangelho, ao fim e ao cabo, recebemos uma nova vida em Cristo. Recebemos uma. Paulo diz, na segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Todos os pontos nos encontramos com o Senhor Jesus. Conhecemos o nosso testemunho, sabemos como éramos. Éramos de uma maneira, agora somos de outra. E o que é que ocorreu entre estes dois termos? Encontramos-nos com o Senhor Jesus.
presença. Aí está, no meio está o Senhor Jesus. Aleluia. A sua obra, essa obra maravilhosa, essa obra salvífica. Aleluia. E quanto gozo é nesta promessa do Senhor. Toda se fez novo. Quanto gozo, quanta alegria, quanta satisfação. Aleluia. O Evangelho são boas notícias. E o Evangelho não é algo que surgiu só nos últimos tempos. O Evangelho já vem sendo proclamado desde a antiguidade. Já no Antigo Testamento, os profetas faziam referência a isso. De que Deus ama a humanidade. E que iria conceder, portanto, arranjar uma maneira de salvar a humanidade. Ainda os profetas não entendiam bem todo isto. Mas já, Isaías faz referência a isso. Isaías, no capítulo 35, versículo 4, diz: Deus virá e vos salvará. Jesus. Vejam, a Bíblia Espanhola é muito bonita como a Bíblia Espanhola põe este versículo. Diz: Deus mesmo vendrá. Ou seja, o próprio Deus virá. O próprio Deus virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão e a língua dos mudos cantará. E vejam, não é que isto se concretizou. Isto consumou-se na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando entrou na sinagoga em Nazaré, que texto ele leu? Que texto, que livro abriu? Que fez referência aqui? A estas palavras. Que ele era um ungido de Deus. Para a nossa libertação. Aleluia. Ele entregou-se por nós, para a nossa salvação. Entregou-se por nós, e não se entregou por nós, porque nós, pela nossa cara bonita, ou porque somos o gênio. Nada disso. Porque nós não somos merecedores desse grande amor. Não somos merecedores do seu sacrifício. Paulo aos Efésios nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, sem méritos algum. Não havia nada em nós que um resquício que merecesse esse ato misericordioso da parte do nosso Senhor. Não obstante, o Senhor pagou com o seu precioso sangue os nossos pecados, as nossas faltas. E isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Quando pensamos nisto, tem de surgir em nós uma imensa gratidão ao Senhor. E tal como aconteceu com o apóstolo Paulo, tem de surgir também não só um profundo agradecimento, mas também essa necessidade, a necessidade de o anunciar, de o servir, de o louvar, de divulgar a sua palavra. E por decisão própria, por vontade própria, nos predispomos a ser servos do Senhor. Servos do Senhor. Porque o Evangelho funciona. O Evangelho funciona. Funciona nas nossas vidas. E funciona na vida de todo aquele que confia, que se acerca, que se aproxima do Senhor, que rende a sua vida ao Senhor. O Evangelho é perfeito. Funciona sem tirar nem pôr coisa alguma. Assim como ele é. Assim como ele é. Assim como ele é. O Evangelho é proveitoso. E é livre. Ou seja, o Evangelho não está condicionado às mentalidades que vão surgindo. Em Espanha, constantemente vamos ouvindo grupos coletivos exigindo que a Igreja se adapte às novidades, às modas. Mas o Evangelho, ele é imutável.
Assim como o próprio Senhor é imutável. E o Evangelho provém da mente do Senhor. E nós podemos desfrutá-lo plenamente. E alimentando com a nossa oração, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, realizando aquelas boas obras que o Senhor coloca diante de nós, com alegria, com humildade, e com este propósito de sermos servos do Senhor. Servos do Senhor. De levar uma vida em conformidade com a palavra do Senhor e anunciando dessa forma. Portanto, como diz no texto que lemos, e a ordenança do Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é coisa fácil. Conhecemos, sabemos aquilo que somos, com aquilo que temos que lutar. Temos que lutar com a carne, com o pecado, com o inimigo das nossas almas. E nos vemos na nossa comunidade como cumprir com esta ordenança. Mas o maravilhoso é que o Senhor não nos deixa apenas estas palavras, este mandato. E Ele acompanha este mandato com: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que eu estou convosco. E ao obedecer ao mandato do Senhor, a sua ordenança, somos confortados com este conhecimento de que o Senhor está connosco. Por meio do seu Santo Espírito, Ele está connosco. E então nos habilita na concretização daquilo que o Senhor nos manda. Ele antes diz: é-me dado toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Portanto, cabe-nos a nós, como seus servidores, consagrarmos, render-nos totalmente a Ele e deixar que Ele opere, nos conduza, nos oriente, por meio do seu Santo Espírito que habita em nós. Assim o Senhor tem dito, que enviava o seu Santo Espírito a habitar em nós, que nos faria recordar estas maravilhosas palavras, estas poderosas palavras, nos orientaria, nos permitiria de viver em conformidade com o que vamos escutando. Assim, meus amados, não importa as circunstâncias, como os cânticos que iremos cantar, e dizem que maravilhosos cânticos, que palavra, que apoiam aquilo que temos acabado de dizer. Vamos firmes. E onde o Senhor nos tem colocado, dando testemunho, mostrando que não nos envergonhamos deste Evangelho, porque este Evangelho nos alcançou, realizou em nós a obra que realizou. Temos uma tremenda esperança por causa deste Evangelho. E por isso não nos envergonhamos. E assim, meus amados, é animador ver tantas caras que já nos vamos encontrando ao longo dos anos e ver como o Senhor, não pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, mas porque o Senhor está connosco. Aleluia. E não esqueçamos isto. Esta maravilhosa palavra. Promessa que Ele está connosco. Oremos assim. Senhor, bom Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Esta palavra, Senhor, que nos anima, Senhor, que traz consolo nos nossos corações, Senhor, e a segurança de que, Senhor, tu não nos tens abandonado, não nos tens deixado sós, Senhor, tu nos tens colocado diante de uma grande responsabilidade, Senhor, de acordo com as nossas forças, mas tu és tu, aquele que opera em nós, Senhor, o teu querer, a tua vontade, amém. E tudo podemos, Senhor, em ti, que és o consumador da nossa fé, Senhor. Obrigado, Pai Santo, como até aqui tu nos tens ajudado, Senhor. Até aqui tu nos tens trazido, Senhor, por tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor.
Nos tens mostrado a cada dia, Senhor, que és um Deus confiável, um Deus bom, um Deus em quem podemos, Senhor, render as nossas vidas, entregá-las totalmente ao teu cuidado, Senhor Deus. Oh Pai Santo. E em todo o tempo, Senhor, temos visto a tua boa mão, Senhor, enchendo as nossas vidas, mantendo-nos até o dia de hoje fiéis na tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por esta igreja local, Senhor. Estes teus amados, Senhor, te pedimos, Senhor, que a tua boa mão, Senhor, e o teu cuidado permaneça sobre eles. Oh, Pai Santo, ajudando-nos, Senhor, as tuas dificuldades, Senhor, também as tuas fraquezas, Senhor, e resplandecendo nos seus corações, animando-os a seguir adiante e a olhar para ti, Senhor Deus. Oh, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a viver em conformidade com aquilo que tu pedes de nós, Senhor, a viver vidas dignas de ti, Senhor. Recebe, Senhor, a cada um dos nossos corações, na nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus amados, muito obrigado. Obrigado mais um ano que nos tem recebido no vosso meio. Agradecer o vosso carinho e as vossas orações.